Oi, Felipe, tudo bem? Oi, pessoal. Ei, Jéssica, tudo bem? E você? Olá, pessoal. Eu tô bem, tô animada. Essa semana começa o CFM. Como que você tá? Muitas expectativas? Sim, Jéssica, estou bem animado para esse curso que a gente vai ter. Já ouvi dizer que vai ter muita coisa legal, palestra, oficina, entrevista, e estou bem animado para o que vem por aí. Então, já que essa semana começa, né, o CFM, você sabe quem vai trazer a primeira exposição? Jéssica, eu ouvi dizer que vai ser uma queridíssima que vai trazer essa primeira exposição, que é a nossa obreira da região Minas, a Karen. Oh, uma honra! Muito bom, conheço a Karen, uma querida, muito bom caminhar com ela. Com certeza. Vou falar um pouquinho dela aqui, ó. A Karen, ela é formada em serviço social e atualmente ela é doutoranda em ciências da religião na Universidade Federal de Juiz de Fora, além de ser obreira da região Minas e casada com o Arthur. Poxa, nossa, vai ser muito bacana. Vamos lá assistir então? Vamos lá? Olá, pessoal. Essa é a nossa primeira exposição bíblica do CFM e eu queria começar a nossa reflexão com uma história, com uma lembrança minha de uma viagem que eu fiz há alguns anos atrás, durante o tempo em que eu participei do intercâmbio da ABUB. Eu morei na Sérvia durante alguns meses, trabalhando com o movimento lá, e nós tínhamos uma semana de férias. Durante essa semana eu decidi fazer uma viagem para conhecer um outro país. E aí foi uma viagem muito boa, mas com algumas aventuras. Quando eu estava voltando para casa, eu precisei passar a noite em uma cidade, porque o trem que eu iria pegar era na manhã seguinte, então eu precisava dormir mais uma noite nessa cidade. E aí o pessoal da ABU lá me recebeu muito bem, eles ofereceram um escritório do movimento para eu poder dormir lá, e eu dormi nesse escritório. E no dia seguinte eu tinha algumas horas antes do horário do meu trem. E aí o obreiro, né, que estava me recebendo lá, falou: olha, Karen, o centro da cidade aqui é muito bonito, eu acho que valeria a pena você dar uma andada por lá, visitar. E fica apenas 20 minutos a pé daqui, então seria tranquilo para você ir e voltar antes do horário do seu trem. E aí eu não pensei nem duas vezes. Falei, bom, acho que é uma boa oportunidade. Mas não tinha ninguém para ir comigo, então eu teria que ir sozinha. Mas mesmo assim, naquela época eu era mais corajosa do que sou agora, um pouco mais jovem também. Falei, bom, eu vou, né? De qualquer forma, mesmo não sabendo falar a língua que eles falavam ali no país, e o inglês não era todo mundo que falava inglês, então eu poderia acontecer alguma coisa, algum imprevisto e eu não consegui me comunicar muito bem com as pessoas ali para pedir ajuda. Mas eu fui mesmo assim. Então comecei a andar e já indo contemplando a paisagem, realmente valeu a pena porque era muito bonito. E as únicas orientações que eu tinha para poder chegar no centro e para voltar eram as orientações que esse obreiro tinha me dado. Ele me falou mais ou menos o caminho e eu pensei, bom, um caminho simples, né? Acho que vai ser tranquilo. E eu nem, né, me toquei assim para anotar algo sobre o caminho. Realmente fui a partir do que ele tinha me falado somente. E aí eu cheguei no centro da cidade, passei um pouco por lá e horas antes do meu horário do trem, eu voltei, né? Comecei a fazer o caminho de volta. Só que aí, de repente, as coisas começaram a ficar um pouco complicadas, porque eu comecei a olhar e de repente eu só via prédios iguais e as ruas pareciam as mesmas e eu não conseguia identificar onde eu estava. E começou a bater um desespero, né? E eu fui ficando cada vez mais desorientada, sem saber o que fazer, né? E aí tentei ligar para esse obreiro, mas a ligação não completava e eu não tinha escrito nada sobre o caminho, né, como eu já disse. Eu tinha anotado o endereço do escritório em algum lugar, mas eu não conseguia achar, não sabia se eu tinha deixado no escritório ou se eu perdi no caminho.
enfim, né, uma confusão toda. E eu realmente fiquei sem saber o que fazer, assim. Naquela época não tinha smartphone, né, ou pelo menos eu não tinha, acho que era algo bastante recente, então só pessoas, né, mais ricas que tinham um smartphone, eu não tinha e ainda estava no intercâmbio, então realmente não precisava disso. E não tinha Google Maps, né? Era na cara e na coragem, mas eu não conseguia perguntar nada para ninguém, porque não tinha nem o que perguntar, não tinha endereço para perguntar para as pessoas e fora que elas também não falavam inglês. Então, realmente, nesse desespero, a única solução que eu encontrei, que eu pensei na hora foi: eu vou fazer o caminho de volta, né? Eu vou voltar para o centro e vou tentar depois voltar para o escritório. Eu vou fazer isso até eu me lembrar do caminho. E foi isso que eu fiz. Mais ou menos 1 hora eu fiquei nessa de ir e voltar para tentar lembrar as palavras do obreiro e ter uma direção de como voltar para o escritório. E realmente foi uma sensação horrível, né? Eu acho que depois da 4ª, 5ª vez que eu estava fazendo isso, eu comecei a reconhecer algumas ruas. E aí eu entrei numa rua que eu reconheci que era a rua do escritório, né? E aí finalmente vi o prédio, falei, é aqui, né? Na hora, graças a Deus, consegui lembrar o número do apartamento, toquei o interfone e eles me atenderam, né? Eu subi correndo, peguei minhas coisas, foi o tempo de pegar minhas coisas, sair correndo de novo para ir para a estação. Cheguei uns 5 minutos atrasada, mas eles deixaram eu embarcar e finalmente eu ia conseguir voltar para casa. Bom, quando eu fui preparar essa exposição, eu me lembrei desse momento da minha vida, né? Naquele momento que eu precisava realmente urgentemente voltar para aquele escritório, onde eu me sentiria segura e em paz, onde eu conseguiria me comunicar com alguém que pudesse me ajudar, e aí então eu poderia seguir, né, rumo à minha casa naquele momento que era na Sérvia. Aos poucos ali, né, eu consegui reconhecer o caminho, aquela ideia, né, de me lembrar daquilo que eu conhecia, de voltar para me lembrar daquilo que eu conhecia, foi algo importante ali no momento. E durante essas semanas, né, eu me lembrei dessa história porque durante essas semanas a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai ler isso nos livros de Esdras e Neemias, a gente vai ver que o povo de Israel teve a chance de voltar para casa e que durante esse caminho de volta para casa era importante que eles tivessem em mente não só a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém, da cidade em si, mas o retorno para o próprio Deus, o retorno para o Senhor que eles conheciam. Era importante que eles tivessem isso em mente, que essa volta era isso que o Senhor desejava, né? Era isso que era da vontade de Deus. Esse momento de exílio e esse momento de retorno estavam nos planos do Senhor e era algo que o povo de Israel precisava reconhecer. Eles precisavam reconhecer a mão bondosa do Senhor os conduzindo nesse caminho, para que então eles pudessem, de fato, voltar ao Senhor. Uma coisa importante para a gente, no estudo dos livros de Esdras e Neemias, é a gente ler esses livros à luz dos profetas, tanto dos profetas pré-exílio, como também dos profetas que estavam profetizando durante o exílio. E Jeremias é o principal deles. O livro de Jeremias pode ser uma base para a gente poder entender aqui esse primeiro momento, né, dos livros de Esdras e Neemias, esse início do livro, para entender o contexto em que o povo vivia antes, né, desse retorno para casa. Dentre as palavras que o Senhor havia dito a Jeremias, em uma delas o Senhor disse a ele que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. E Jeremias, ele expressava o seu lamento, a sua angústia diante de tudo que acontecia, né? E ele, depois de tanto falar em nome de Deus ao povo de Israel e de alertá-los sobre o que aconteceria se eles não obedecessem, se eles não voltassem ao Senhor, se eles não se arrependessem dos seus pecados, da sua idolatria,
e nada acontece, né? O povo não ouve, o povo não se arrepende. Então Jeremias realmente tinha motivos para se entristecer, porque a sua palavra, né, que vinha do Senhor, não era ouvida. E além disso ele presencia, né, tudo o que havia profetizado acontecendo, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo de Jerusalém, o seu povo sendo exilado. Então Jeremias tinha muitos motivos para estar em prantos, para realmente lamentar por tudo que estava acontecendo. E de fato, diante daquela situação que Jeremias via, o povo não tinha mais do que se orgulhar. Nem sabedoria, nem poder, nem as riquezas adiantavam naquele momento. Eles estavam sendo levados cativos, né? O Senhor tinha permitido que eles fossem atacados por um império que os havia destruído. E o templo estava destruído, o templo havia sido profanado, os utensílios do templo haviam sido levados pela Babilônia. Então realmente era uma situação bastante devastadora para o povo de Israel. Mas o Senhor havia apontado um caminho ali em suas palavras para Jeremias. Do que se orgulhar? Do que se orgulhar? Somente disso, de conhecê-lo e entender que Ele é o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso era o que realmente importava naquele momento de aflição. Conhecer ao Senhor, saber quem Ele é, compreender e entender o seu caráter, isso poderia dar forças para o povo passar para aquela situação e talvez voltar-se ao Senhor. Tudo o que Jeremias já havia falado estava dentro disso aqui, de quem o Senhor era e de como ele podia agir diante da situação do seu povo. E Jeremias conhecia o Senhor. E o seu lamento, no seu lamento, durante o seu lamento, ele podia se lembrar de quem Deus era. Diante do seu sofrimento, ele diz o seguinte: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então Jeremias conhecia o Senhor para poder dizer isso, que ele ousava ter esperança diante daquela situação que talvez pudesse ser sem esperança, aos olhos humanos. Nós somos chamados a conhecer ao Senhor. Nós somos chamados a conhecê-lo porque quando nós o conhecemos, nós podemos lembrar quem Ele é nos momentos de angústia. Nós podemos reconhecê-lo como nosso Senhor e nós podemos reconhecer que Ele caminha conosco no nosso retorno para casa. E esse Senhor que nós conhecemos, Ele é o Deus revelado nas Escrituras. E os livros de Esdras e Neemias, eles nos ajudam a entender um pouco mais desse Deus e de como Ele age. E os livros de Esdras e Neemias, eles podem ser encarados como um único livro, como uma continuação da história de Israel que já vinha sendo contada, do momento da monarquia que Israel vive e é relatada nos livros de Reis e de Crônicas. Então aqui é uma continuação. Se você reparar depois na sua Bíblia, o parágrafo inicial de Esdras é uma repetição literal da conclusão de 2 Crônicas. É igualzinho. Então nós vemos que é essa continuação da história do povo de Israel. O último capítulo de Jeremias também é uma boa síntese do que havia acontecido até então. Pode ajudar vocês também a contextualizar um pouco antes dessa leitura de Esdras e Neemias. Mas de uma forma bem resumida, a gente sabe que aqui o que havia acontecido anteriormente é que a Babilônia, sob o governo de Nabucodonosor, havia invadido a cidade de Jerusalém, depois de a ter cercado durante um tempo, e o povo lá dentro da cidade já passando fome, sem recursos, sem ter como se livrar dessa situação, porque o exército babilônico havia cercado a cidade. Então eles nessa situação não têm o que fazer, e a Babilônia ataca então Jerusalém e queima o templo, o palácio real,
as casas também das pessoas e leva parte do povo cativo, tira, né, parte do povo ali da sua terra, do seu contexto. E naquele momento, né, quem foi levado foi a classe governante, os líderes, os nobres, né? Os que ficaram na terra eram os mais pobres e eles ficaram ali para poder cuidar dos vinhedos, dos campos que haviam ali. E é como se agora a terra ali de Judá fosse uma província remota do Império Babilônico. Outra coisa também que eles levaram, né? Eles levaram os utensílios do templo. O templo havia sido profanado, né? O templo onde tudo era muito meticulosamente pensado, né? Não podia todo mundo entrar no templo, era o sacerdote e dentro de todos os rituais de purificação, e de repente o templo estava destruído, seus utensílios haviam sido levados. Realmente era uma derrota muito grande para o povo de Israel, tudo isso que estava acontecendo. Mas tudo isso, tudo que aconteceu, havia acontecido, já havia sido anunciado pelos profetas. Tudo isso era realmente um cumprimento das profecias que o Senhor tinha entregue, né, aos profetas. E em Jeremias é onde a gente tem mencionado, né, os 70 anos de cativeiro, que o povo de Israel ficaria 70 anos em cativeiro antes que o Senhor os libertasse e os trouxesse para casa. Então a gente vê esse contexto, né, bastante difícil. E no Antigo Testamento, quando a gente acompanha a história de Israel, do povo de Israel, nós vemos o quanto o povo de Israel sofreu, quantos momentos de crise, de dificuldades eles passaram, né? Eles eram um povo resistente e pela graça do Senhor eles foram sobrevivendo a esses tempos difíceis que eles viviam, mas sempre há indícios de esperança, mesmo quando acontece o juízo do Senhor para o seu próprio povo, né? Que foi o caso aqui, né? A Babilônia ter atacado Jerusalém e ter destruído tudo isso era juízo do Senhor sobre o seu povo pelo seu pecado, pela sua desobediência. Mas ainda assim, né, nós vemos nos livros dos profetas e também no livro de Reis e de Crônicas, sempre há indícios de esperança, de um futuro para o povo de Israel. Ele nunca é derrotado totalmente. Então, dos muros caídos e de toda a destruição, sempre há uma perspectiva de esperança futura. Sempre há, aqui na história do povo de Israel, um remanescente. E isso tem a ver com os planos de Deus para o seu povo. E, consequentemente, para todos os povos e todas as nações também. Porque desde o chamado de Abraão, o plano de Deus era que através do seu povo, através dessa família que ele escolheu, todas as famílias da terra fossem abençoadas, todas as nações, todos os povos fossem abençoados. E essa nação, né, que o Senhor havia escolhido, esse povo, ele deveria ser exemplo para as outras nações, ser exemplo ao seguir a lei do Senhor. E aqui em Esdras e Neemias, né, a gente vê o retorno dos israelitas a Jerusalém depois desses 70 anos de exílio. A gente vê a reconstrução do templo e dos muros da cidade. Temos 3 líderes principais aqui, Zorobabel, Esdras e Neemias, líderes levantados por Deus para conduzir o povo nessa reconstrução. E nós temos aqui mais um momento no Antigo Testamento onde nós podemos ter um pouco de esperança na história do povo de Israel. Mas essa missão seria bem sucedida? O povo agora viveria em segurança e paz e eles agora teriam um final feliz, seguindo a lei do Senhor? A gente vai ver o desenrolar dessa história ao longo dessas semanas, né, através da leitura que vocês vão fazer dos livros e dessas exposições temáticas, né, com algumas ênfases. A gente vai conseguir ver o desfecho dessa história. Mas nessa exposição inicial, eu quero chamar a nossa atenção para a forma como Deus é referido nos livros de Esdras e Neemias, como ele é apresentado nesses livros. E aqui o Senhor é chamado repetidas vezes
de Deus dos céus e também o Deus de Israel. A partir dessas duas formas de se referir a Deus, eu gostaria de utilizar 2 trechos do livro para a gente poder basear a nossa reflexão aqui. E pode ser uma boa introdução para vocês, para os estudos que vocês vão ter durante essas semanas, porque são os versículos iniciais dos livros, tanto de Esdras quanto de Neemias. O primeiro trecho que eu queria mencionar, então, são os primeiros versículos do livro de Esdras, capítulo 1, os versículos de 1 a 9. Eu não vou ler aqui, provavelmente vocês já devem ter lido ou vão ler agora no começo, no plano de leitura, esses versículos, mas vocês podem se atentar a esses detalhes também quando vocês estiverem fazendo essa leitura. Mas nesse trecho, que dá início ao livro, nós somos apresentados aqui à proclamação de Ciro, o rei da Pérsia, na época aqui. E essa proclamação de Ciro tinha a ver com a permissão para que os israelitas voltassem, eles pudessem sair ali do cativeiro na Babilônia e poder retornar para sua terra e reconstruir o templo do Senhor em Jerusalém. E aí essa proclamação também dizia ali que eles deveriam contar com a ajuda dos seus vizinhos para isso. E além disso, Ciro também dá instruções para que os utensílios do templo que haviam sido trazidos pela Babilônia, que eles deveriam ser devolvidos, eles deveriam ser levados de volta. E apesar da gente ser apresentado aqui a esse decreto do rei, ele não é o personagem principal da história. O personagem principal é o Deus dos céus, como Ciro o chama aqui nessa proclamação. O personagem principal é o Deus dos céus. Isso fica claro já no primeiro versículo, quando é mencionado que no primeiro ano de Ciro, como rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. É assim que começa esse capítulo. E foi o Senhor, o texto nos diz que foi o Senhor que despertou o coração do rei. E não só o coração do rei, mas também o coração dos sacerdotes, dos levitas, dos chefes das tribos de Judá e de Benjamim. Isso a gente vê no versículo 5. Então ele despertou o coração de todas essas pessoas para a reconstrução do templo de Jerusalém. As profecias de Jeremias acerca do retorno do povo a Jerusalém e da devolução dos utensílios do templo para a reconstrução, então, são cumpridas aqui, nesse período, durante o governo do Império Persa. Esse foi o tempo e a forma que o Senhor escolheu para cumprir o seu plano em relação ao povo, nesse período específico da história. E como dizem em Jeremias 29, 11, eram planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Eram planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, se eles tinham sofrido o juízo do Senhor, agora eles tinham uma esperança, eles tinham um futuro. A história deles não havia acabado. Eles podiam voltar para casa, eles tinham essa chance agora de voltar para casa. E nesse texto nós podemos aprender então que Deus cumpre a sua palavra e as suas promessas. E para cumpri-las, ele desperta o coração de quem for preciso. Seja poderosos, sejam pessoas do seu povo, ele desperta o coração, inclusive dos inimigos, para poder fazer aquilo que ele quer, para poder cumprir a sua vontade e os seus planos para o seu povo. Mas a gente pode, conseguir assim visualizar aqui como que foi difícil para o povo, depois de 70 anos de exílio, acreditar nas palavras do Senhor. E acho que a gente pode imaginar isso porque às vezes na nossa vida, por pouca coisa, a gente deixa de confiar no Senhor. Então imagina para o povo de Israel durante 70 anos, estar longe da sua terra. É claro que eles já tinham se estabelecido ali, isso também fazia parte daquilo que o Senhor desejava para eles, e o próprio profeta Jeremias havia falado para que eles se estabelecessem na terra, para que eles prosperassem na Babilônia. Mas
ainda assim, né, eles eram um povo que havia sido privado da sua identidade de alguma forma. E isso era difícil. E imagino que devia ser difícil para eles acreditarem que essas palavras iam ser cumpridas, que esse futuro ia chegar. E em momentos difíceis nas nossas vidas, às vezes isso acontece também. É difícil, a gente não consegue ver a mão do Senhor agindo na história. E às vezes nós nos perguntamos se Ele cumprirá os seus planos. Às vezes nós temos dificuldade de esperar e entender como o Senhor vai cumprir os seus planos. Ou às vezes, né, para além disso, às vezes a gente ainda tem dificuldade de entender que Deus, em sua soberania, age através de circunstâncias adversas. O Deus que usou, né, os reis aqui da Pérsia para cumprir os seus planos para Israel, fornecendo ali, né, todos os recursos que eles precisavam para a reconstrução do templo e dos muros, e também, né, ajudando ali em tudo que eles precisavam, é o mesmo Deus que havia permitido que a Babilônia destruísse o templo e oprimisse o seu povo, os levando como exilados. Então, em sua soberania, o Senhor exerceu os juízos sobre o seu próprio povo através de um império opressor e violento. E quando a gente para pensar nisso, é difícil, né, compreender como que Deus age em determinadas situações. E quando nós falamos em soberania de Deus, né, em conhecer um Deus soberano, é inevitável a gente esbarrar de alguma forma na questão do mal, que está fortemente relacionada em como o ser humano exerce o seu poder. O ser humano exerce o poder e, de certa forma, isso gera um mal, né? E é difícil, né? A gente sempre esbarra nessa questão, e eu não vou entrar nela aqui em detalhes, mas a gente pode se lembrar do profeta Abacuque como exemplo. Ele lamenta pelas injustiças e pela maldade, por tudo que o povo de Israel estava sofrendo ali, e ele questiona Deus, né? Até quando, Deus? Até quando o Senhor não vai agir diante dessas injustiças, diante desse sofrimento? Ele questiona o Senhor, né? Até quando? E aí Deus responde a Abacuque de uma maneira que surpreende Abacuque, que ele fica, o quê? Como assim? Né? Deus responde para ele dizendo que ele enviaria a Babilônia para resolver esse problema. Mas como assim? Né? Eu estou clamando aqui porque a violência, a destruição, a maldade, e aí o Senhor vai enviar a Babilônia para resolver o problema? Ainda mais, um povo ainda mais violento do que o povo de Israel? Essa crise de Abacuque muitas vezes é a nossa crise também. Apenas saber que Deus é soberano racionalmente, isso não responde às nossas perguntas quando a gente se vê diante da dor e do sofrimento. Então, além de conhecer que o Senhor é soberano e poderoso para fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, nós devemos entender intimamente, em nossa experiência com Ele, como Ele exerce o seu poder e a sua soberania. Isso é importante. É importante que no nosso relacionamento com Deus a gente consiga ter certeza do caráter de Deus, a gente consiga compreender como Ele exerce a sua soberania, porque nós estamos acostumados a ver como que o poder é exercido aqui entre nós, como os seres humanos exercem o poder. E diferente dos poderosos deste mundo, Deus não age baseado em interesses. Ele não age buscando satisfazer as suas próprias necessidades, custe o que custar, que é a forma que muitas vezes nós vemos os poderosos agindo na história. Ele exerce o seu poder de acordo com o seu caráter, e o caráter dele é de um Deus justo, de um Deus que age com justiça e com o seu amor leal. Então, em Esdras e Neemias, assim como ao longo de toda a narrativa bíblica, através dos atos de Deus, nós somos lembrados desses dois aspectos do seu caráter, o seu amor
e a sua justiça. Ele é um Deus que julga o mal, nada lhe passa despercebido. Então, quando a gente está sofrendo porque a gente vê os resultados da maldade humana, a gente precisa lembrar que o nosso Deus é um Deus que julga o mal. O mal não passa despercebido aos seus olhos. Ele quer restaurar o mundo da maldade humana e da sua violência. E isso deve nos trazer esperança. A sua justiça, ele pode restaurar esse mundo e criar um mundo onde todos possam crescer em segurança e em paz, por causa do seu amor. O poder, como uma lógica de domínio, ele está baseado no interesse e não no amor. Os poderosos, muitas vezes, eles não estão preocupados com as outras pessoas, eles não estão preocupados em amar, em agir com compaixão, sem esperar nada em troca. Pelo contrário, muitas vezes eles agem, eles fazem o bem quando lhe é conveniente, quando ganham algo com isso, estão sempre agindo por interesse. Um exemplo que a gente tem aqui do próprio contexto que a gente vê em Esdras e Neemias, os reis, Ciro, tanto Ciro aqui no começo de Esdras, como Artaxerxes também, depois que a gente vai ver em Neemias, eles não estavam preocupados genuinamente com o povo de Israel. O Senhor despertou o coração deles. Eles não estavam preocupados com o sofrimento do povo ou se eles deveriam ou não voltar para a sua terra e por que eles deveriam fazer isso. Deus desperta o coração deles para fazer o que eles fizeram e para cumprir os seus planos. Mas humanamente, eles tinham os seus interesses. Os persas, eles tinham interesses baseados ali em manter o seu poder. O poder que eles já haviam conquistado, sobre o povo de Israel. O território de Judá, ele era um território bastante importante ali naquela região, porque ele estava estrategicamente localizado ali. Ele fazia fronteira com o Egito, que na época também era importante para os persas, de alguma forma, porque o Egito também tinha a sua política de expansão. Então, quando atendia aos seus interesses, aos interesses dos persas, eles trabalhavam para que os povos ali que estavam sob o seu poder tivessem algum tipo de autonomia local, para poder preservar a lealdade desses povos a eles, Então era uma estratégia política diferente, mas baseada nos seus interesses ali, para que aqueles povos continuassem sujeitos ao seu império, Então eles davam algum tipo de liberdade, tanto religiosa quanto em questões legais, para esses povos. Então a lógica do poder está aqui também, a lógica do domínio, e essa lógica ela é incompatível com a lógica do amor. A lógica do poder e do domínio e a lógica do amor, elas são humanamente incompatíveis. A gente não consegue, como ser humano, manchados pelo pecado, trabalhar inteiramente na lógica do amor. E todos nós somos poderosos em alguma medida. A gente pode identificar a maldade humana nos poderosos e nos reinos e nos governantes. E na história a gente vê todo o sofrimento que a maldade humana tem causado. Mas quando a gente olha para nós, quando a gente olha para o nosso coração, a gente vê que nós também vivemos nessa lógica do poder, nessa lógica do domínio, muitas vezes nas nossas relações pessoais, na nossa família, com os nossos amigos. Às vezes a gente também, às vezes não, acho que a gente vive permeado por essa lógica do poder, por causa do pecado que habita em nós. E por mais que nós nos esforcemos para agir de um modo diferente, no fundo a gente está sempre buscando os nossos próprios interesses. É tão difícil amar alguém sem esperar nada em troca. No casamento a gente tem essa possibilidade de buscar fazer isso, mas é tão difícil.
nas nossas amizades é tão difícil. Às vezes a gente realmente quer colocar os nossos interesses em primeiro lugar. E isso é uma lógica de poder, né? Não uma lógica de amor. É muito difícil para nós. Nós não amamos genuinamente sem esperar nada em troca. Isso não é natural para nós. Deus é o único que consegue exercer o poder em amor inteiramente. Ele é o único que consegue fazer isso de forma plena. E nele, poder e amor são compatíveis, porque o seu poder é exercido com justiça, é exercido pelo seu amor leal, é exercido pela fidelidade que Deus tem à sua santidade. E Ele é fiel a nós, porque Ele é fiel a quem Ele é, não pelo que nós fazemos para merecer o seu amor leal. Ele é fiel a nós, porque Ele é fiel a quem Ele é. Ele é fiel ao povo de Israel aqui, não porque o povo fez algo para merecer, né? A gente viu que não. Né? Depois de muito tempo falando ao povo o que aconteceria, nem assim eles ouviram. Não era por isso que Deus permanecia fiel a eles, mas porque Ele é fiel ao seu caráter. Se dependesse de nós mesmos, esse mundo nem existiria mais. Então, é importante a gente ter isso em mente, que Deus é o único que consegue exercer esse poder em amor inteiramente. Então, nós falamos que Deus é um Deus que julga o mal, é um Deus que é fiel à sua santidade, à sua justiça, mas nem sempre o Deus dos céus, esse Deus de que nós estamos falando, nem sempre Ele vai acabar com o mal ao nosso redor, no momento em que nós estamos vivendo, e aos nossos olhos, nem sempre isso vai ser algo claro para nós, de que Deus está julgando o mal. E isso é difícil, né? Por que não? Por que eu não vejo Deus agindo sobre o mal nesse momento da história? A gente não tem resposta para isso. Mas nós somos informados nas Escrituras, e toda a história contida nela comprova isso, que Deus conterá o mal, Deus restringirá o mal, Deus impedirá que o mal chegue ao seu máximo, ao seu potencial máximo de destruição. Deus faz isso, Deus tem feito isso na história, né? E até em determinadas ocasiões Ele usará a maldade humana para realizar os seus propósitos desconhecidos. Isso é difícil para nós, mas faz parte daquilo que Deus tem feito na história. E a Babilônia, né, que havia subjugado o povo de Israel, não ficou impune dos seus atos de injustiça. Outros impérios também não, os persas também não. Nenhum império dominará para sempre. Ninguém fica impune ao julgamento do Senhor. E o Senhor tem sustentado esse mundo com a sua mão poderosa e com sua mão bondosa. Essa expressão é usada muito, né, no livro de Neemias, como que o Senhor com a sua mão bondosa esteve com ele fala muito isso, né? Foi a mão bondosa do Senhor que me conduziu até aqui, para trazer o povo para a reconstrução. E o Senhor tem sustentado esse mundo com a sua mão bondosa, com paciência e com justiça. Eu gosto da explicação que o N.T. Wright ele faz sobre a justiça de Deus. Eu vou ler um trecho para vocês sobre o que ele diz dessa questão. Fala assim: a justiça de Deus é salvadora, curadora e restauradora, porque aquele a quem a justiça pertence ainda não completou o seu plano original para a criação. E a sua justiça vai além de restaurar o equilíbrio de um mundo decaído. Ele deseja levar a criação a uma gloriosa satisfação e realização, sobejando vida e possibilidade, conforme seu plano inicial. Então a justiça de Deus, ela não é algo momentâneo. O plano que Deus tem para o mundo é muito maior do que
aquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos. Isso nos leva ao segundo ponto a respeito de como Deus é referido em Esdras e Neemias, né? A segunda forma que eu mencionei de se referir a Deus em Esdras e Neemias é como o Deus de Israel. E aí o trecho que eu queria também que a gente pudesse refletir um pouco aqui é Neemias, capítulo 1, de 1 a 11. Também não vou ler, mas aqui, né, nessa situação, a gente vê que Neemias conhecia o Senhor. E aqui é importante a gente pensar isso porque o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, que julga o mal, que foi o que a gente falou anteriormente, ele também é o Deus de Israel. É o Deus que, em sua soberania, ele escolhe um povo por meio do qual ele promete redimir o mundo, a humanidade e a criação. E ele não tinha esquecido desse plano. Ele é o Deus dos céus, mas também é o Deus do seu povo, é o Deus de Israel, é o Deus que se importa com a situação em que esse povo vive, que quer o melhor para esse povo. E Neemias parece ter consciência disso. E diante da sua tristeza, né, aqui nesses primeiros versículos a gente vê que Neemias se entristece de tal forma, né, que ele chora, ele lamenta, ele jejua, mas ele se volta ao Senhor porque a situação que ele vê do que o seu povo estava vivendo não era nada boa. E ele se entristece com isso. E ele parece ter consciência, né, de que esse Deus dos céus é também o Deus de Israel. E diante da sua tristeza ali, ele sabe então a quem ele pode recorrer. E em sua oração, né, nesses versículos, a gente tem a oração de Neemias nesse momento de tristeza. E em sua oração ele pede ao Senhor que se lembre das suas palavras. Ele fala para o Senhor, Senhor, lembra-se das palavras que o Senhor disse a Moisés, de que mesmo que se o povo estivesse exilado nos confins da terra, o Senhor os traria de volta ao lugar que o Senhor escolheu para estabelecer o seu nome. Então ele fala isso para Deus, né? Senhor, se lembra das suas promessas, lembra do que o Senhor falou para Moisés. E claro, né, isso se Israel se voltasse para Deus, se obedecesse aos seus mandamentos. Então Neemias faz isso, né? Ele se volta ao Senhor e ele pede perdão pelos seus pecados, pelo pecado do povo, da sua família. Ele reconhece isso, reconhece que eles de fato tinham errado e errado feio, né? Erros graves, a idolatria, a imoralidade, a injustiça social e a constante recusa de ouvir, né, o chamado de Deus ao arrependimento. Esse era o principal erro do povo, né? É porque eles não aceitavam, não ouviam, né, a palavra do Senhor, porque eles poderiam se arrepender, né? Se eles se arrependessem, o Senhor estaria ali, o Senhor misericordioso, com o seu amor leal, os perdoaria, né? Mas não, eles não ouviram e era grave esse erro. Então Neemias se volta aqui ao Senhor e pede perdão pelos seus pecados e pelo pecado do povo. E ele parece aqui responder com obediência, né? Ele parece estar disposto a obedecer. Tanto é que no fim da oração, ele pede a Deus que o rei lhe seja favorável. Parece que ele já tem ali algum plano em mente, algo que ele queria fazer, porque ele queria fazer algo a respeito da situação que o povo estava vivendo. Ele tinha, né, a mão bondosa do Senhor o conduzindo nesse propósito. Ele parecia ser um dos figos bons da visão que o Senhor havia dado a Jeremias. Jeremias teve uma visão, né, dos figos bons e dos figos ruins, e isso está relatado lá em Jeremias 24. E o Senhor, explicando sobre esses figos, diz assim para Jeremias: os figos bons são os exilados que enviei de Judá para a terra dos babilônios. Eu os guardarei e cuidarei deles, e os trarei de volta para cá.
Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Darei a eles coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Então, desde que os cativos haviam sido levados, para a Babilônia, até o momento aqui dos relatos de Neemias, já haviam se passado pelo menos 70 anos, provavelmente mais de 70 anos, ou seja, algumas gerações haviam se passado aqui. Considerando que a gente pode contar, que uma geração tem o quê? 25, 30 anos, então já tinha passado algumas gerações. Neemias não era do povo que foi exilado, ele já vivia ali há algum tempo, ele já era de uma outra geração. Mas isso mostra para nós que havia um remanescente fiel, haviam pessoas que guardaram as palavras do Senhor e Neemias tinha conhecimento delas. Neemias sabia das palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e ele as cita na sua oração. E a partir disso, desse conhecimento que ele tinha do Senhor, do Deus de Israel e das suas promessas, o seu coração é capaz de reconhecer que ele era o seu Senhor, de que ele era digno de adoração e de que o povo e ele deveriam pedir perdão e se arrepender e se voltar ao Senhor, porque ele era aquele, que age com o seu amor leal, que podia fazer algo em relação ao seu povo. E aí, já caminhando para a nossa conclusão, a gente vê que o Deus revelado nas Escrituras, que a gente passou aqui, por essas formas de reconhecer esse Senhor como o Deus dos céus e o Deus de Israel, ele continua agindo na história. Ele continua cumprindo os seus propósitos com a sua justiça e com o seu amor leal. Ele continua fiel a si mesmo. E em sua soberania, Deus escolheu se autolimitar para se relacionar com um povo, para guiar, para poder estar perto e de perto conduzir esse povo. E depois ele continuou escolhendo se aproximar. Ele veio ao mundo, ele se fez carne, ele habitou entre nós. Ele é um Deus de perto, ele é um Deus que se aproxima de nós. Ele é o Deus dos céus, mas ele também é o nosso Deus, é o Deus do povo de Israel, é o Deus de todos nós que cremos nele. E do povo de Israel, da tribo de Judá, veio o Messias. Através dele, Deus cumpriu a sua vontade para que nós não pereçamos, para que nós possamos ter vida em abundância, para que nós possamos ter vida eterna. E hoje, os planos de Deus, de dar esperança, de dar um futuro, são para todas as nações, são para todos os povos. O apóstolo Paulo, ele explica em sua carta aos Efésios que o plano de Deus agora é tanto para os judeus como para os gentios que creem nas boas novas. Esse era o plano inicial do Senhor a partir do povo de Israel, que era para ser exemplo, que era para ser bênção para todas as nações. Esse era o plano do Senhor e continua sendo, e agora, através de Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte do mesmo corpo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que, através de Cristo, nós participamos igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Nós somos todos membros do mesmo corpo e desfrutamos juntos a promessa em Cristo Jesus. Através dele nós temos livre acesso a Deus e através do seu Espírito ele habita em nós. A sua igreja é o novo povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E as suas promessas para o seu povo permanecem. As promessas de Deus são promessas para nós. Nós temos a oportunidade de, durante esse tempo de angústia, conhecermos ao Senhor. Ele nos chama a conhecê-lo durante esses tempos. Ele nos chama a reconhecê-lo, a reconhecer o seu caráter, para que nós possamos confiar nele, para que a gente possa ter certeza de que os seus planos não são frustrados e que ele continua
agindo na história. Se nós confiamos no amor leal do nosso Deus, nós sabemos onde a história vai chegar. E por isso, nós podemos enfrentar todas as dificuldades do caminho, o caminho para o nosso verdadeiro lar, onde é possível a gente viver em segurança e em paz. Então o Senhor nos chama a voltar ao que nós conhecemos dele, quantas vezes for preciso, para que nós possamos reconhecê-lo como o Senhor dos céus e como o nosso Senhor a cada dia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus dos céus, todo-poderoso. O Senhor é o Deus que julga o mal. O Senhor é o Deus que não deixa ninguém impune, Deus, em relação à sua injustiça. O Senhor é um Deus justo, é um Deus que age com o seu amor leal. O Senhor é um Deus que é fiel a si mesmo. Muito obrigada, Senhor, por isso. E obrigada também, Senhor, porque o Senhor é o Deus dos céus, mas o Senhor é o Deus conosco. O Senhor é o Deus do seu povo, é o Deus que habita em nós. Obrigada, Senhor, por se aproximar da gente. Obrigada, Senhor, por viver com a gente. Obrigada, Deus, porque o Senhor se importa com a nossa dor e com o nosso sofrimento. Eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude para que a gente venha a se lembrar daquilo que a gente conhece do Senhor e possamos também reconhecer o Senhor, Deus, nesse tempo de angústia que vivemos. E que o Teu caráter, Pai, com base no Teu caráter, a gente possa ter esperança para o futuro, Deus, e saber que o Senhor tem planos de bem para nós, que o Senhor tem planos de um futuro próspero para que a gente realmente chegue, Deus, no nosso verdadeiro lar. Obrigada, Senhor, por nos dar essa esperança. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter a sua palavra no nosso coração para caminharmos durante esse tempo que temos vivido.